50 mil partes, 50 mil, um outro com 120 mil pessoas no polo ativo demandando, tudo isso vai ser digitalizado, o que vai representar uma agilização muito grande no trato dessa informação e o acesso de todas essas pessoas a esses processos via internet. Então isso representa também democratização do acesso à justiça. Não apenas a informatização, a gente viu ao longo desses últimos 2 anos uma tentativa de se estabelecer determinados anteparos, já que a gente pode dizer isso, não seria um anteparo para não se recorrer ao judiciário, mas medidas que diminuíssem o gargalo de processo. Podemos citar a mediação, a conciliação. Essa capilaridade que está sendo criada é o futuro para resolver, de uma vez por todas, essa morosidade do judiciário? Sem dúvida. Veja, modernizar o judiciário não significa apenas colocar um computador na mesa de cada funcionário e de cada juiz. Nós temos que entender a informatização como um instrumento, mas não como uma finalidade. Veja, a Declaração dos Direitos do Homem, ela é praticamente anterior ao computador, pelo menos é muito anterior ao computador pessoal, que é esse computador que nós conhecemos hoje, que todo mundo utiliza. Mas os direitos já existiam mesmo antes de ser declarados. E havia juízes cuja função era defender esses direitos. Daqui a 200 anos, provavelmente nós não vamos mais ter os computadores como nós conhecemos hoje em dia. Só que ainda haverá os direitos humanos. E nós precisaremos de juízes para defender esses direitos. Então nós temos que entender o computador como sendo a ferramenta deste momento. Mas é uma ferramenta necessária. Sem computador hoje não funciona. Se bem que, até um dado que acho que é muito interessante, o Brasil hoje já é um país moderno em termos de sistema informatizado da justiça. Nos Estados Unidos, que nós consideramos tão modernos, nos Estados Unidos não há serviços judiciais disponibilizados via internet. Se um advogado quiser consultar um processo, ele encontra no site o telefone e o nome da pessoa com quem ele vai falar. Ele vai telefonar para obter a informação. Ele não vai conseguir obter essa informação através da internet. Isso é um exemplo de como nós já estamos adiantados. Falar então em peticionamento eletrônico, ou seja, o advogado poder enviar a petição via internet, nós estamos aí muito além do que os americanos estão praticando hoje em dia. E tanto é interessante ver que o nosso sistema informatizado de urna eletrônica, ou seja, de colheita de votos e de apuração dos votos, é o mais moderno do mundo. E quem que cuida disso? A Justiça Eleitoral. Quem é a Justiça Eleitoral? São os juízes estaduais. Eles trocam de boné na época da eleição, eles tiram o bonezinho de juiz estadual, colocam o bonezinho de juiz eleitoral, vai lá trabalhar, terminou a eleição, tira o bonezinho de juiz eleitoral, coloca de novo o bonezinho de juiz estadual e continua trabalhando. E por que é o juiz estadual? Porque é aquele que tem a capilaridade, ele está em quase todas as cidades do Brasil. Por isso tem que ser o juiz estadual para fazer esse trabalho. E se ele trabalha tão bem na eleição, por que não consegue trabalhar tão bem no processo do dia a dia? E é isso que nós estamos fazendo, estamos informatizando para trazer a experiência de sucesso da justiça eleitoral para a justiça estadual e para a justiça brasileira como um todo. Mas retomando aquilo que a gente estava falando, colocar serviços na internet, disponibilizar para o advogado a possibilidade de enviar uma petição pela internet, franquear a qualquer pessoa que acompanhe o seu processo pela internet, isso é democracia. Isso é democratização. Transparência. Agora, não é só isso que importa. Nós temos que aproveitar melhor os recursos financeiros. Nós temos que reestruturar administrativamente o tribunal. E, para isso, o tribunal, já na gestão do desembargador Luiz Elias Tâmara, contratou a Fundação Getúlio Vargas. Ela iniciou esse trabalho na gestão do desembargador Luiz Elias Tâmara, reestruturando administrativamente a segunda instância do tribunal. E o desembargador Celso Limonge contratou a Fundação Getúlio Vargas para dar continuidade a esse trabalho, estruturando agora a primeira instância. Então, são muitas iniciativas para a modernização. O projeto de modernização do Poder Judiciário não é colocar um computador na mesa de cada funcionário, até porque isso não resolve. Porque não adianta você colocar um computador na mesa de uma pessoa e não capacitar essa pessoa a usar adequadamente esse equipamento. Não adianta você colocar o equipamento se ele não tiver por trás um sistema que permita a essa pessoa se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa que dê um resultado melhor para o trabalho que ela tem que fazer. Porque o que não dá mais é fazer mais do mesmo.
É continuar usando o computador como um preenchedor de formulário, ou o computador como um editor de texto, uma máquina de escrever sofisticada. Vamos parar. Aí é melhor por máquina de escrever, que a pessoa faz mais rápido do que no computador. O que nós temos que ter é um sistema inteligente, o que nós temos que ter é um funcionário bem capacitado, bem preparado para poder trabalhar adequadamente. E aí vem aquele viés que todo mundo coloca, porque com a informatização vai haver demissão em massa no funcionalismo público. Pelo contrário, cada vez mais nós vamos precisar do bom funcionário público. Do funcionário público que produza mais, para quê? Para que os processos fluam com mais rapidez e a população tenha um resultado melhor do serviço judiciário, que é o que ela espera. Doutor, para finalizar o nosso programa, eu queria que o senhor trocasse, usando uma frase que o senhor usou, trocasse de boné, tirar o boné de assessor da presidência e colocar o boné de magistrado, que é a essência do senhor. Como é que o senhor recebeu as pesadas críticas de vários setores, como, por exemplo, o senador Suplicy, ao afirmar que era um privilégio para o magistrado ter 60 dias de férias, e como o senhor mesmo se utilizou, trata-se de um servidor que não tem horário para chegar, não tem horário para sair, e muitas vezes trabalha até nas férias. Olha, eu acho que essa é uma discussão muito importante. A gente tem que realmente discutir os 60 dias das férias do magistrado. Não sei se na realidade de hoje em dia é razoável que o juiz tenha 60 dias de férias, mas por outro lado também, o juiz não tem fundo de garantia. Então, no momento em que ele se aposenta, ele não vai receber qualquer importância que estaria depositada num fundo de garantia. Não recebe hora extra também, né? Não recebe hora extra. Muita gente fala, mas o juiz ele não precisa do fundo de garantia, porque o fundo de garantia, quando ele foi criado, ele se destinava a substituir a estabilidade. O juiz tem estabilidade, aliás, ele tem vitalicidade, ele não vai ser demitido. Tudo bem, eu concordo com isso. Só que tem uma coisa. A pessoa que trabalhar hoje numa indústria, numa empresa, trabalhar a vida inteira na mesma empresa, quando ela se aposentar, o dinheiro que está lá no fundo dela vai para quem? Vai para ela. Ela recebe. Ela não tinha estabilidade. Tudo bem que ela nunca foi demitida e ela recebe. E o juiz? Quando ele termina a carreira dele, ou quando ele obrigatoriamente se aposenta aos 70 anos, ele sai com o quê? Hoje ele sai com uma aposentadoria integral. Nem todos, porque os juízes mais novos agora já não têm mais aposentadoria integral. Ele sai com o quê? Com nada. Então, acho que nós temos que discutir, sim, os 60 dias de férias dos juízes. Mas nós temos que discutir isso dentro de um espectro maior. Então, vamos discutir as férias dos juízes? Vamos. Mas vamos discutir todos os outros direitos, já que, se é para estarem todos equiparados, acho que temos que ser equiparados. Mas temos que ser equiparados não só nas obrigações e na perda de direitos. Nós temos que ser equiparados também na aquisição de direitos, na aquisição de benefícios. Mais do que ninguém, eu adoraria ter hora extra. Então, eu adoraria bater cartão de ponto. Porque eu não trabalharia mais à noite, eu não trabalharia aos finais de semana, eu não gastaria as minhas férias para colocar o serviço em dia. E não é serviço que eu estou colocando o serviço em dia porque eu atrasei o serviço. É porque há um excesso de serviço e eu não dei conta do serviço. Então vamos conversar num plano maior. Eu não sou contra tirar os 60 dias de férias dos magistrados. O que eu sou apenas contra é que só se retiram os direitos dos magistrados. E nós só temos deveres, nós só temos obrigações. Mas nós temos que ter direitos, nós temos que ter prerrogativas. E isso tem que ser respeitado. É isso que eu penso a respeito. Eu gostaria de agradecer e muito a presença do meu amigo, Dr. Eduardo Marcondes, juiz assessor da Presidência do Tribunal de Justiça e um dos responsáveis por essa maravilha da informatização do Poder Judiciário em São Paulo. E eu agradeço a você, Luciano, pela gentileza, pela amizade, agradeço a Associação Paulista de Magistrados e agradeço, sobretudo, ao público aí que acompanhou este programa. E eu digo, confie na Justiça. Tá certo. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.